Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas, consultor de segurança da informação e cibersegurança com experiência de mais de 19 anos nessas áreas. E hoje, dia 23 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Riscos invisíveis que desafiam a percepção de controle e ameaçam o negócio. Shadow IA. O uso de IA generativa sem autorização explode nas empresas e cria caos na segurança. E tentativas de fraude custam 50 milhões de dólares ano. E eu começo com essa notícia que fala: riscos invisíveis que desafiam a percepção de controle e ameaçam o negócio. Com mais de 98% das empresas brasileiras operando em nuvem, é tentador acreditar que a jornada para o digital está sob controle. Mas essa confiança pode ser ilusória. Em 2024, os ataques direcionados a ambientes em nuvem cresceram 48%, enquanto o custo médio de uma invasão já ultrapassa os 4,35 milhões de dólares. A pergunta que se impõe é: sua nuvem está mesmo segura ou apenas parece estar? Foi com o objetivo de provocar essa reflexão crítica que a Farol Soluções promoveu o webinar Sua Nuvem Não Está Tão Segura Quanto Você Imagina, reunindo especialistas de ponta para revelar os riscos ocultos que ameaçam até mesmo os ambientes mais maduros. Ah, Vamos a alguns comentários dessa matéria. Na primeira etapa do evento, o panorama do mercado de nuvem corporativa foi exposto com clareza. A rápida adoção, muitas vezes acelerada pela pandemia e por pressões competitivas, não veio acompanhada do mesmo ritmo e maturidade de segurança. Ambientes multinuvem, com múltiplos fornecedores, diferentes níveis de compliance e infraestruturas fragmentadas, criaram o terreno ideal para vulnerabilidades invisíveis. E é justamente nesses pontos cegos que surgem os riscos silenciosos, aqueles que não são detectados por soluções tradicionais ou que se escondem em configurações, APIs ou credenciais esquecidas. 5 riscos invisíveis, o que o SOC não vê que pode custar caro. Na sequência, o webinar mergulhou nos 5 riscos invisíveis mais comuns nos ambientes em nuvem. 1. Configuração e identidades incorretas, que expõem recursos sem qualquer intenção. 2. Movimentação lateral silenciosa, permitindo que os atacantes avancem internamente sem acionar alertas. 3. Workloads desprotegidos, operando sem visibilidade ou cobertura adequada. 4. Shadow IT, impulsionado por colaboradores e áreas de negócio em busca de agilidade. E 5. APIs e credenciais expostas, muitas vezes deixadas em repositórios de código e pipelines CI/CD. Um estudo de caso real envolvendo uma instituição financeira foi compartilhado para ilustrar um pequeno descuido em configuração de identidade que permitiu o comprometimento de dados sensíveis em larga escala. A última parte do evento foi dedicada às soluções. E aí, claro, a matéria foca um pouco mais nas soluções, em algumas questões aqui. Mas acho que o grande ponto dessa matéria, pessoal, se nós focarmos apenas nesses 5 principais riscos, a gente vai ver que não há nada aqui extremamente novo que não seja já levado em consideração nas boas práticas de segurança há muitos anos. Se focarmos e olharmos para essas questões atentamente, muito provavelmente reduziremos muito os riscos que existem hoje e estão inseridos em muitos ambientes, talvez até nos nossos. Shadow IA. O uso de IA generativa sem autorização explode nas empresas e cria caos na segurança. Houve um aumento de 30 vezes nos dados enviados para aplicações de IA generativa por usuários corporativos no último ano. Isso inclui dados confidenciais, como códigos-fonte, dados regulamentados, senhas, chaves de acesso e de propriedade intelectual, crescendo significativamente os riscos de violações que geram prejuízos financeiros, quebra de compliance e roubo de propriedade intelectual, de acordo com dados da pesquisa feita pela Netscope. O relatório também destaca como a Shadow AI, o uso de ferramentas de IA sem aprovação ou supervisão da área de segurança, tornou-se tópico de maior desafio da TI e como ela prejudica as organizações, já que 72% dos usuários corporativos fazem uso de contas pessoais nas aplicações GenAI.
No momento da conclusão desse relatório, a Netscope tinha visibilidade de 317 aplicações de Gen AI, como ChatGPT, Google Gemini, GitHub Copilot, etc. Uma análise mais ampla revela que 75% dos usuários corporativos estão acessando aplicações com recursos Gen AI, gerando um problema ainda maior às equipes de segurança, a ameaça interna não intencional. Apesar dos esforços para implementar ferramentas Gen AI gerenciadas pela empresa, a nossa pesquisa mostra que a Shadow IT, eu acho que ele quis dizer Shadow AI, se transformou em quase 3/4 dos usuários ainda acessando apps Gen AI por meio de contas pessoais. Muitas empresas não têm visibilidade total ou mesmo parcial sobre como os dados são processados, armazenados e aproveitados dentro do uso indireto da Gen AI. Muitas vezes, escolhem aplicar uma política de bloquear antes e perguntar depois, a qual permite explicitamente certas aplicações e as demais. Nossos dados mais recentes mostram que a Gen AI não é mais uma tecnologia de nicho, ela está em todo lugar. Ela está cada vez mais integrada a tudo, desde aplicações dedicadas até interações de back-end. Essa onipresença traz um desafio crescente de segurança cibernética e exige que as organizações adotem uma abordagem abrangente no gerenciamento de riscos, adverte Ray Canazes, ou melhor, Cananese, diretor da Netscope. O estudo aponta que no último ano houve um aumento significativo na quantidade de organizações que operam infraestrutura de IA generativa localmente, passando de menos de 1% para 54%, e essa tendência deve continuar. Apesar de reduzir os riscos de exposição indesejada de dados para aplicações de terceiros em nuvem, a mudança para a infraestrutura local gera novos tipos de riscos à segurança de dados, desde vulnerabilidades na cadeia de suprimentos, vazamento de dados e manuseio inadequado das saídas de dados, até injeção de prompts, jailbreaks e extração de metaprompts. Como resultado, muitas empresas adicionam a infraestrutura de IA generativa hospedada localmente, além da utilização de aplicações de IA generativa baseada em nuvem. Galera, isso aqui eu acho, na minha modesta opinião, que é um grande desafio para todos nós, 100%. Porque se dentro das nossas organizações, das nossas empresas, enfim, nós não permitimos o uso de IA, nada pode controlar o uso a partir de dispositivos pessoais, por exemplo, compartilhando, quem sabe até dados corporativos, para a extração de inteligência. É fato que a inteligência artificial chegou para facilitar a vida, ou ainda ajudar em algumas automações, ajudar em alguns desafios e potencializar negócios, não há a menor dúvida sobre isso. Agora, o uso indiscriminado, não controlado e principalmente sem uma adequada conscientização dos usuários pode trazer sérios riscos às empresas. É por isso que não podemos negligenciar esse tema e precisamos trabalhar minimamente tanto aspectos como a matéria trouxe, de localmente termos essas ferramentas e controlarmos um pouco mais o uso, como também conscientizarmos as pessoas para que façam um uso correto e com menor risco. E por fim, tentativas de fraude custam 50 milhões de dólares ano. As tentativas de fraude de identidade geram prejuízos a 50 milhões de dólares por ano para 20% das grandes companhias. Essa é uma das conclusões do estudo global O Futuro da Verificação de Identidade Global da DocSign, em parceria com a Onfido, uma empresa Entrust. Ainda de acordo com o levantamento, o custo anual para empresas com mais de 5 mil funcionários fica em média 13 milhões de dólares. O estudo destaca o crescimento das fraudes de identidade nas empresas. E no Brasil, essa percepção é ainda maior. 79% das companhias concordam que as tentativas de fraude de identidade estão aumentando, enquanto a porcentagem global foi de 69%. Dentre os motivos para o crescimento das ameaças de fraudes na América Latina estão o aumento das transações digitais e do mobile e a falta de conhecimento dos consumidores sobre as melhores práticas de proteção.
Além das mais frequentes, os ataques estão se tornando mais sofisticados, especialmente em função do uso de IA. 51% dos respondentes revelaram que as tentativas de fraude são mais comuns no momento de colocar nomes de usuário e senhas, destacando a vulnerabilidade da autenticação básica de fator único. Por outro lado, apenas 21% das organizações relataram tentativas de fraude ao usar biometria facial, reforçando a eficácia das soluções avançadas e tecnológicas de autenticação. De fato, a tecnologia pode desempenhar um papel crucial para a prevenção de fraudes de identidade. No Brasil, 59% das empresas acreditam que a fraude é um problema que podemos resolver completamente com tecnologia certa, enquanto a porcentagem global é de 40%. As companhias, inclusive, estão intensificando o uso de segurança avançada para combater as fraudes de identidade, apesar das preocupações sobre atritos à experiência do cliente. Embora 58% dos entrevistados tenham afirmado estar preocupados que controles de fraude mais rigorosos possam frustrar os consumidores, a grande maioria reconhece os benefícios dos investimentos em ferramentas de verificação de identidade, IDV. 70% dos entrevistados concordam que investir em tecnologia é a melhor maneira de mitigar o risco financeiro de fraude de identidade. 74% afirmaram que suas organizações planejam aumentar seus investimentos nesse tipo de solução. 52% das empresas que usam soluções IDV economizaram mais de $1 milhão e as grandes companhias economizaram em média mais de $8 milhões. Companhias que utilizam IDV estão 2 vezes mais satisfeitas do que aquelas que não utilizam IDV. 63% das empresas que investiram em soluções IDV acreditam que isso teve um impacto positivo na marca. Segundo a pesquisa, as soluções de verificação de identidade, IDV, e autenticação oferecem essa camada essencial de segurança porque não apenas protegem as organizações contra fraudes de identidade, como também as colocam em uma posição de vantagem competitiva. 63% das organizações que investiram significativamente mais em IDV do que a concorrência acreditam que as medidas que tomaram para prevenir a fraude de identidade tiveram um impacto positivo em sua marca. Esse estudo é bastante interessante, né, pessoal? E assim, pensarmos que muitas tentativas de fraudes custam tanto dinheiro para as empresas, pensar que podemos utilizar apenas uma porcentagem disso para investir em controles e com isso reduzir o desperdício com fraudes e com ataques, parece ser interessante. Então, quando a gente se apega a esse tipo de dado, esse tipo de matéria que traz estudos, que traz casos, né, que podem corroborar com a estratégia, isso pode, inclusive, ajudar na aprovação de investimento. Portanto, é algo extremamente importante e deve ser considerado por todos nós. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, então curta, salve esse conteúdo e compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque fazendo isso, trabalharemos maior consciência sobre segurança da informação. E com mais consciência, obviamente, geraremos mais cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia e até a próxima!